Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona a regra externa e interna do dinheiro. Por que um ganhador de loteria logo fica pobre, uma pessoa que ganha uma fortuna em alguma ação judicial logo está vendendo sorvete novamente? Pois eu vou explicar para vocês como isso funciona e o porquê essas pessoas que ganharam rios de dinheiros em ações ou em sorteios voltam a ficar pobres ou sem dinheiro algum. Então, vivemos em um mundo de dualidade, causa e efeito, direita e esquerda, alto e baixo, quente e frio e assim por diante. É possível haver lado direito sem haver lado esquerdo? Não é possível. Portanto, existem regras externas do dinheiro e regras internas do dinheiro. Mas como isso funciona? Os primeiros aspectos, como a regra externa do dinheiro, são conhecidos como conhecimento comercial, administração financeira, estratégias de investimento. Isso determina que rumo seguir. Mas não menos importante é a regra interna. Um não tem sucesso sem o outro. A regra interna seria a sua habilidade na área, de ter pulso firme e não se desviar do caminho, de você ter foco e disciplina. Isso são coisas internas. Não basta apenas ter o conhecimento de como fazer, mas também tem que ter a disciplina de aplicar esse conhecimento dia após dia. Vamos fazer uma analogia para vocês entenderem como que funciona na forma prática. Um mecânico pode possuir as melhores ferramentas e máquinas para auxiliá-lo em seu trabalho. Porém, ser um mecânico de primeira categoria capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre é ainda mais importante do que as ferramentas. Não basta estar no lugar certo e na hora certa. Você também precisa ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Para ser essa pessoa, você precisa estar preparado para as oportunidades que vão surgir para você. Vão surgir muitas perguntas nesse caminho. Qual a sua capacidade de agir apesar do medo? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? Passar por cima de uma parte de você para fazer a coisa certa quando precisa? Quanto é forte a sua determinação? Estudar e trabalhar enquanto todos os seus amigos estão indo em festas? A sua determinação, caráter e seus pensamentos são o que determinam o seu grau de sucesso. Stuart White diz: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. Quando elas aparecerem, fature. Isso remete a buscar ser melhor no que você faz. E quando as pessoas vierem atrás de você, aproveite a oportunidade e abrace-a. Você já deve ter ouvido várias histórias de pessoas que ficam ricas e perdem tudo. Uma das histórias mais comuns é do ganhador da loteria. A maioria deles ganha milhões e em poucos anos está sem nada novamente. Isso é porque essas pessoas não estão preparadas internamente para lidar com grandes quantidades de dinheiro, voltando ao seu estado original e à quantidade de dinheiro com a qual eles conseguem lidar com mais facilidade. No caso, quem enriquece pelo próprio esforço, acontece exatamente o contrário. Repare que quando um milionário desse tipo perde a sua fortuna, ele refaz em pouco tempo. Donald Trump é um ótimo exemplo disso. No caso, ele não é um milionário, né? Ele é um bilionário. E ele tinha bilhões de dólares. Ele perdeu cada centavo e 2 anos depois recuperou tudo e até um pouco mais do que ele tinha. Como você explica isso? Como explica uma situação dessa? Isso é simples, ele pode perder todo o dinheiro que ele possui, mas ele jamais vai perder o ingrediente que levou ele a ser um milionário, ou no caso do Donald, um bilionário. Então, o conhecimento de como chegar até lá e o que fazer nesse caminho é mais importante do que você ter o dinheiro em si. Uma vez perguntaram para o Warren Buffett o que ele preferia. Começar lá na sua infância, lá no começo, quando ele começou a investir com toda a fortuna que ele possui hoje, ou ele começar com todo o conhecimento que ele possui hoje. Pois a resposta dele foi que ele preferiria começar com todo o conhecimento que ele possui hoje. E ele não estava falando de previsão do futuro, de saber o que vai estar alto, o que vai estar baixo. Ele estava falando de conhecimento estratégico de investimento, de realmente saber o que fazer e como aplicar o seu dinheiro. Pois com o conhecimento, hoje ele teria 10 vezes mais do que ele tem agora. O motivo que acontece dessa forma é que as pessoas, na sua maioria, agem de uma forma inconsciente, quase dormem no ponto. Eles trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseadas somente no que eles veem. Eles agem estritamente no mundo visível e esquecem do que não se pode ver. Imagine uma árvore, supondo que essa árvore seja a vida, a sua vida. Nela há frutos
que são o que você colhe com o seu trabalho. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados do nosso trabalho. E nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que nossos frutos são pequenos ou que seu sabor deixa a desejar. Mas o que fazer então? A maioria se dedica ainda mais aos resultados. Mas por mais frutos que a árvore possa produzir, continuarão sendo todos iguais, pois todos são gerados pela mesma raiz. Isso é uma analogia que explica que é o que está embaixo da terra que não se pode ver, que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. O que significa isso? Isso quer dizer que para mudar os frutos, você primeiro tem que trocar a raiz. Quando você deseja alterar o que está visível, você primeiro precisa mudar o que está invisível. Então quer dizer que para você ter resultados diferentes do que você está tendo, você primeiro precisa mudar a forma com que você trabalha esses resultados, ou até o que você está fazendo. Você tem que alterar essas coisas para você ter um resultado diferente. Se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, você vai continuar tendo sempre os mesmos resultados. Então é isso, galera. Esses são os pensamentos de Momento Milionário. Eu espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo. E tchau!